Boa tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas à aula de português desta sexta-feira. Isso mesmo, como mencionei segunda, a partir de hoje, todas as sextas-feiras teremos aulas de português. Então, eu aguardo todos vocês às sextas-feiras para as nossas aulas de português. E para iniciarmos, vamos copiar nossa agenda? Como a nossa agenda hoje mostra, o nosso conteúdo de hoje é conjugação do verbo regular. Hoje nós vamos iniciar nossa aula corrigindo a atividade que fizemos semana passada. Depois, vamos realizar atividades desse conteúdo, conjugação do verbo regular, e para casa vocês terão páginas da caligrafia para responder. Para iniciarmos, vamos corrigir a atividade da caligrafia. Caligrafia, página 88, 89, 108 e a 111. Vamos abrir a caligrafia na página 88. Página 88, leia o poema a seguir. Chatice. Jacaré, larga do meu pé, deixa de ser chato. Se você tem fome, então vê se come só o meu sapato. E larga do meu pé e volta para o seu mato, jacaré. Copie do poema a palavra correspondente à definição abaixo. Qualidade do que é chato. O título do nosso texto, né? Chatice. Segunda questão. Observe. Chato, chatice, partir, partice. Forme palavras terminadas em ice ou ice a partir das palavras abaixo. Temos aqui a palavra criança, criancice, careta, caretice, pedir, pedisse, sorrir, sorrisse. Terceira, complete as frases com as palavras do quadro. Fugisse e meiguice. A. Quanta meiguice nesta criança. B. Fechei a porta antes que o cão fugisse. Página 108. Leia a tirinha a seguir. Quanto seu pai ganha? Não sei. E o seu? Também não sei, mas ele ganha mais do que o seu. Como é que você pode afirmar isso sem saber quanto eles ganham? Não é questão de afirmar, é questão de não desmontar o meu esquema. Item A. Copie da tirinha a frase em que aparecem as palavras mas e mais. Depois, sublinhe essas palavras. Então, no texto onde aparecem essas palavras, é no trecho mas ele ganha mais do que o seu. E em destaque o mas e o mais. Aqui nesse quadrinho de lembrete diz: a palavra mais indica aumento, intensidade, superioridade. É o oposto de menos. A palavra mas dá a ideia de oposição, podendo ser substituída por porém, contudo, todavia, entretanto. Precisam saber disso para o item B, que diz: agora escreva uma frase usando mas ou mas. Essa é uma resposta pessoal. Você vai escrever uma frase, lembrando que se houver alguma dúvida, você pode recorrer a esse quadro de lembrete. O mas, sem o i, mas, pode ser substituído por porém, sem alterar o sentido da frase. E o mais dá a ideia de intensidade ou de maior quantidade. E se você for fazer a frase agora,
Ao contrário, né, o antônimo dessa frase, você pode substituir o mais por menos, tá bom? Próxima página, página 109. Copie as frases nas pautas, completando-as com mas ou mais. Depois, pinte os quadrinhos ao lado de acordo com a legenda. Temos aqui a legenda ideia de aumento, ideia de superioridade e ideia de oposição. Ideia de aumento e ideia de superioridade utilizam mais. E ideia de oposição, mas. Primeiro, vamos completar as frases. Fazer é mais útil do que se queixar. Quanto mais brinco, mais quero brincar. Quero ir, mas não posso. Ganhou muito, mas não economizou. Nessa primeira frase, fazer é mais útil do que se queixar. Dá uma ideia de superioridade, por isso você pinta de verde. Na frase, quanto mais brinco, mais quero brincar. Dá uma ideia de aumento, por isso você pinta de vermelho. Quero ir, mas não posso. Dá uma ideia de oposição, por isso você pinta de azul. Ganhou muito, mas não economizou. Também uma ideia de oposição, por isso você pinta de azul. Página 110, o uso dos porquês. Novamente, a gente está revisando esse uso dos porquês. Primeira questão, veja a cena a seguir e leia os balões de fala. Por que será que a Mariana não veio hoje? Ela nunca falta aos treinos. Ela faltou porque está com gripe. Agora, complete os quadrinhos com porquê separado ou porquê junto. Usado em perguntas. A gente utiliza qual porquê nas perguntas? Utilizamos o porquê separado. E para respostas, porquê junto. Esses são os sem acento. Porquê separado para perguntas e o porquê junto, que é utilizado para respostas. Segunda questão. Complete as frases a seguir com porquê separado ou porquê junto. Lembrando que o porquê separado é para pergunta e o porquê junto para resposta. Item A. Por que venceu a corrida? B. Venci porque treinei bastante. Terceira. Copie as frases a seguir, observando o uso de porquê e porquê. Agora acentuado. O porquê separado e com acento e o porquê junto e com acento. Item A. Ela não pode sair agora. Você sabe por quê? Ela não pode sair agora. Você sabe por quê? B. Amanhã vou lhe explicar o porquê da minha alegria. Amanhã vou lhe explicar o porquê da minha alegria. E o quadrinho de lembrete nos relembra. Utiliza-se porquê, separado e com acento, no final de frases. Usa-se porquê, junto e com acento, quando for substantivo, sinônimo de causa ou motivo. Normalmente é acompanhado de artigo. Então, nós utilizamos o porquê separado e com acento no final das perguntas, quando a gente coloca ele no final. E o porquê, junto e com acento, é utilizado nesse sentido de o porquê, o motivo disso.
tá bom? Era um lembrete desse conteúdo que nós já estudamos e que nós já aprendemos. Vamos para a correção no livro, página 285 e 286. Nós vamos utilizar novamente os porquês. Primeira questão. Releia o trecho do texto. Economizar energia faz toda a diferença e observe a palavra destacada. Entre 18 e 21 horas, o consumo de energia elétrica é muito mais alto do que nos outros horários. Isso porque estão funcionando ao mesmo tempo, além das fábricas, a iluminação pública, a iluminação residencial, vários eletrodomésticos e a maioria dos chuveiros. Essa palavra está sendo usada para perguntar ou explicar algo. Converse com os colegas e o professor sobre essa questão. Então, nós vemos aqui que eles utilizaram o porquê junto e sem acento. E aqui ele está explicando algo. Por isso, utiliza-se o porquê junto e com acento. Essa resposta é pessoal e nós podemos conversar um pouquinho sobre ela no nosso encontro Tira Dúvidas. Agora vamos para a segunda questão. Complete o diálogo com o porquê apropriado. Vamos lá. Você não me telefonou ontem por quê? É uma pergunta, mas está no final da frase. Utilizamos qual porquê aqui? Porquê separado e com acento. E a resposta do rapaz foi: porque eu não estava em casa. Quando é resposta, porque junto e sem acento. Agora ele perguntou: por que você não me avisou que ia sair? Porque separado e sem acento. Agora não posso dizer o porquê. Estou atrasado. O porquê, também podendo ser substituído por o motivo, porque junto e com acento. Terceira questão. Leia o texto abaixo e reescreva as perguntas, substituindo as ilustrações por palavras. Mabel gostava de acordar bem cedinho. Levantava da cama, escovava os dentes, penteava os cabelos e já começava a viver a vida e fazer um montão de perguntas. Por que precisamos dormir todas as noites? Por que os cães latem e os gatos miam? Porque o pente tem dente e não sabe dar risada. Explique o uso de porquê nas frases que você escreveu. Todas essas frases, elas são perguntas. Por isso que em todas as frases o porquê ele foi utilizado separado e sem acento, porque são perguntas diretas. Assim a gente finaliza a correção da atividade da semana passada e podemos passar para o nosso conteúdo. Para iniciarmos a nossa aula hoje, que vamos falar sobre conjugação verbal, primeiro vamos falar sobre radical e terminação verbal. Lembram que a gente viu um pouquinho do que era o radical quando falamos sobre formações de palavras? O radical é a parte invariável da palavra que informa o significado. Ou seja, o radical é aquela partezinha da palavra que não muda, só muda o finalzinho ou o comecinho, mas o radical não muda. E é nele que nós encontramos o significado da palavra. E a terminação verbal é a parte que informa o número, a pessoa, o modo e o tempo do verbo. Ou seja, vai ser o finalzinho que vai mudar de acordo com o número, a pessoa, o modo ou o tempo daquele verbo. Quando o verbo está na sua terminação invariada, ou seja, a gente chama no infinitivo, ele pode terminar em AR, IR e ER. E são essas terminações verbais que vão indicar se o verbo ele está na primeira conjugação,
segunda conjugação ou terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são aqueles verbos terminados em AR. Exemplos, nós temos as palavras amar, cantar e falar. Amar termina em AR, cantar termina em AR, falar termina em AR. Todos esses verbos, essas ações que terminam em AR, nós dizemos que elas pertencem à primeira conjugação. A segunda conjugação já são aqueles verbos terminados em ER. Temos como exemplos escrever, correr e beber. Escrever, correr e beber terminam em ER, por isso dizemos que eles pertencem aos verbos da segunda conjugação. E da terceira conjugação, nós temos os verbos terminados em IR. Temos, por exemplo, partir, servir e sorrir. Esses verbos que terminam em IR, nós dizemos que eles pertencem à terceira conjugação. Tia, e os verbos terminados em OR? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses verbos quando a gente for falar sobre a conjugação específica deles. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar só nos que terminam em AR, ER e IR, tá bom? É importante a gente lembrar da terminação do verbo, em qual conjugação ele se encontra. Por quê? Porque quando formos conjugar os verbos, eles vão permanecer com o radical, do jeitinho que está, e só a terminação é que vai mudar. E a terminação vai mudar igualmente para quem é de primeira conjugação, para quem é de segunda conjugação e para quem é de terceira conjugação. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o modo. O modo é a intenção da pessoa em relação ao fato que ela fala. Qual foi a intenção daquela fala? Qual foi a intenção da aplicação daquele verbo? Pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. O indicativo, a pessoa utiliza aquele verbo de uma forma definitiva, expressando uma certeza. Por exemplo, Sabrina canta muito bem. Eu estou afirmando que ela canta. Esse verbo ele está no indicativo. Os verbos que estão no modo indicativo, eles podem estar no presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Isso mesmo. Essas são as conjugações ou os tempos dos verbos no modo indicativo. Naquele caderno de verbos que eu pedi para vocês separarem, vai trazer o exemplo de cada um dos verbos nas conjugações, primeira, segunda ou terceira conjugação, em cada um dos tempos verbais, no modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo. Se vocês quiserem ver vários exemplos, é só vocês olharem lá no caderno de verbos de vocês, a partir da página 13, tá bom? Nós também vamos falar um pouquinho sobre o subjuntivo. O modo subjuntivo, ele apresenta uma maneira incerta de falar, ou seja, mostrando uma suposição ou uma possibilidade. Por exemplo, Sofia talvez cante hoje. Aqui o verbo cante está indicando uma incerteza, uma possibilidade. Por isso, esse verbo se encontra no modo subjuntivo. E o modo subjuntivo, ele também apresenta presente, pretérito imperfeito e o futuro. O modo subjuntivo apresenta esses três tempos verbais. Também tem vários exemplos deles aqui no caderno de verbos de vocês. E o modo imperativo, ele indica que a pessoa ela fala de uma forma que expressa uma ordem, ou um pedido, ou um conselho. Por exemplo, nós temos aqui, canta que você se anima. O verbo aqui, canta, está indicando uma ordem ou um conselho.
Por isso, dizemos que ele está no modo imperativo. No modo imperativo, nós temos o afirmativo e o negativo. Também vocês podem ver exemplos do modo imperativo no caderno de verbos de vocês. Como eu falei, a partir da página 13, vai mostrar vários tipos, vários exemplos de verbos em cada modo e tempo diferente. Vamos realizar a nossa atividade para fixar bem o que a gente acabou de ver. Essa introdução sobre a conjugação, tá bom? A atividade de vocês começa na página 259. E vocês têm a 259, 261 e 262. Peço que vocês pausem o vídeo, vocês já sabem como é que funciona. Quando vocês terminarem essas atividades, voltem para a gente corrigir. Lembrando que qualquer questão que você tenha dúvida, na hora de realizar a atividade, já marca aquela questão para que vocês possam trazer para o nosso Tira Dúvida, tá bom? Então, pausem o vídeo, quando terminarem podem retornar. Agora que vocês já terminaram, vamos à correção. Página 259, que é onde começa a nossa parte de conjugação do verbo regular. Primeira questão. Releia o trecho abaixo e observe o verbo destacado. Os indígenas aproveitam para conhecer melhor seu próprio território. A ação desse verbo está no tempo. Então, em qual tempo esse verbo aproveitam ele está? No presente, no futuro ou no pretérito, ou seja, no passado. Quando a gente diz que os indígenas aproveitam para conhecer melhor seu próprio território, isso já passou? Ainda está acontecendo ou ainda vai acontecer? Está acontecendo, por isso está no presente. Aqui na página 259, 260 e 261, nós também encontramos na tabela exemplos dos verbos conjugados. E vocês podem até dar uma pesquisada para poder responder as atividades, tá bom? A segunda questão, aqui na página 261, pergunta: complete as frases com o verbo no modo indicativo e no tempo indicado entre parênteses. Então, todos os verbos aqui vão estar no modo indicativo, mas o tempo vai ser dentro do que está no parênteses. Então, aqui a primeira frase diz: nós, o verbo é falar. Com ele, se houvesse uma oportunidade. E está pedindo para a gente falar do futuro do pretérito. Se nós formos na tabela, nós temos esse auxílio. Vamos procurar aqui, dentro do modo indicativo, o futuro do pretérito. Temos aqui, futuro do pretérito é a última partezinha da tabela na página 260. Aí temos aqui, cantar, vender e partir. Esses estão conjugados. Como é que a gente vai identificar agora o falar? Falar é de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Termina em AR. Se termina em AR, é de primeira conjugação. Assim como o verbo cantar. Então, nós vamos encontrar aqui a pessoa da frase é nós. Nós, se fosse o verbo cantar, seria cantaríamos. Mas eu quero conjugar o verbo falar. O verbo falar ficaria falaríamos. Então, nós substituímos apenas o radical. Utilizamos a mesma terminação verbal. E vocês vão fazer isso com todas as outras palavras que são indicadas aqui nessa questão, tá bom? Vocês já fizeram, nós estamos agora só corrigindo. Vamos lá. B. Eu estudava quando você chegou.
C. Quando a árbitra apitou, a bola já entrara no gol. D. Todos os dias depois do almoço, meu irmão come uma maçã. E. Na próxima semana, meus amigos participarão de um campeonato de ping-pong. F. Minha avó contava muitas histórias da época em que ela era criança. Página 262, terceira questão. Assinale as formas verbais abaixo conforme o exemplo. Eu pulo. Aqui, qual é o verbo? O verbo pular. Ele é de que conjugação? Ele termina em AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. IR, terceira conjugação. Que pessoa ele pertence? Lembrando, primeira pessoa, eu e nós. Quem fala? Segunda pessoa, tu ou vós, com quem se fala. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas, que é de quem se fala. Então, vamos identificar aqui. Eu pulo, verbo, pular, primeira conjugação, primeira pessoa do singular. E qual é o tempo e o modo? O tempo, eu pulo, passou, vai passar ou está acontecendo? Está acontecendo. Se está acontecendo, é tempo presente. E qual é o modo? Modo indicativo. Por quê? Porque expressa uma certeza, não expressa uma dúvida e não é uma ordem. Está expressando uma certeza. Eu pulo. E agora, nós vamos fazer com todos os outros verbos que apresentam aqui. Item A, nós venceremos. Nós venceremos. O verbo é o verbo vencer. Vencer termina em ER, segunda conjugação. Nós, primeira pessoa do plural. Venceremos, ainda vai acontecer, então é futuro do presente do modo indicativo. B, tu divides. Qual é o verbo? Verbo dividir. O verbo dividir está terminado em IR, pertence à terceira conjugação. Na pessoa, tu. Tu é segunda pessoa. Esse verbo está no plural ou no singular? Singular. Segunda pessoa do singular. Tu divides. É algo que está acontecendo agora, que vai acontecer ou já aconteceu? Está acontecendo agora, presente. E eu estou trazendo alguma incerteza? Não, por isso é modo indicativo. Então, segunda pessoa do singular, do presente no modo indicativo. C, verbo eles trabalham. Verbo trabalhar, primeira conjugação, terceira pessoa do plural, eles. E está no tempo pretérito perfeito do modo indicativo. Qualquer dúvida sobre a conjugação desses verbos, vocês podem consultar as tabelas que foram apresentadas aqui. Lembrem de entrar no Tira Dúvidas. Lá eu vou conversar um pouquinho mais, assim, cara a cara com vocês, sobre as conjugações de verbos. Mas a gente vai continuar vendo ainda no final, até o final do ano, tá bom? Quarta questão. A quarta questão diz assim: escreva em qual tempo do modo subjuntivo estão os verbos destacados. Quem lembra o que é o modo subjuntivo? O subjuntivo dá aquela ideia de talvez. Vamos lá. Item A. Se eu dormisse aqui, seria melhor. Aqui o tempo é pretérito imperfeito. B. Quando ele chegar, iremos ao cinema. Futuro. C. Mamãe quer que eu fale sempre a verdade. Presente. E D.
Se Letícia comesse o bolo inteiro, com certeza passaria mal. Pretérito imperfeito. Quinta questão, nós temos aqui a tabela. Conjugue o verbo falar nos modos indicados a seguir. Imperativo afirmativo. Fala tu, fale você, falemos nós, falar vós, falem vocês. E o imperativo negativo. Não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós, não falem vocês. Assim finalizamos a correção da atividade de classe. Assim finalizamos a aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida, estou sempre durante a semana nos nossos Tira Dúvidas. Aguardo vocês lá também, tá bom? Desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!